Agora a gente vai ver o quê? Propriedades. A gente vai ver a radiciação e a potenciação, tá? A potenciação e a radiciação no conjunto dos números inteiros, tá? Então vamos lá. Potência, vocês já lembram que é o quê? É a multiplicação de mesma base. Então, por exemplo, se eu tenho 2 elevado ao cubo, por exemplo, o que acontece? Eu vou multiplicar o 2 por 3 vezes, eu vou repetir minha parcela. Então, eu vou pegar 2 vezes 2 vezes 2, tá? Não é 2 vezes 3, esse 3 representa a quantidade de vezes que eu vou repetir a minha parcela, aqui, a minha base. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, certo? Isto aqui, em potenciação, eu chamo de base, ó. Este aqui eu vou chamar de expoente. E isso aqui eu chamo de potência, tá? O valor da potência. Tudo bem? O que acontece aqui, meus caros? Isto aqui é a base de potência. Agora a gente vai trabalhar com potenciação de números inteiros, tá? Então o que acontece aqui quando eu trabalho com potenciação de números inteiros? Eu tenho que tomar cuidado para algumas coisinhas, tá? Eu sei que todo o número elevado a zero, não importa qual seja, vai resultar em 1. Bem, não importa qual seja o meu número, se eu elevo a zero, resulta em 1, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1000 e elevar a zero, vai resultar também em 1, tá? Todo número elevado a zero resulta em 1. E todo número elevado a 1 resulta nele mesmo, porque eu só estou repetindo uma vez a minha base aqui, certo? Então, se eu tenho qualquer número elevado a 1, resulta nele mesmo, ó. Perceba aqui. Agora, pessoal, a gente tem que tomar um certo cuidado quando eu tenho expoente diferente de 1 e de 0. Por exemplo, menos 2 elevado ao quadrado é igual ao quê? É igual a menos 2 vezes menos 2. Ó. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Ó. Certo? Então, perceba aqui que menos 2 ao quadrado é igual a mais 4. E agora, ó, menos 2 elevado ao cubo. O que é menos 2 elevado ao cubo? É menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, ó. Tá? Então, o que acontece aqui, ó? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tudo bem? Então, perceba aqui, ó. Menos 8. Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenha, não vale só para o 2, vamos supor que eu tenha menos 3, por exemplo. Ó. Menos 3 elevado a 4. É o quê? É eu repetir o menos 3 4 vezes. Então vai ficar ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Ó. Mais uma vez, menos 3. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Então, ó, valor mais. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Tá? Ó, vou fazer agora, voltar no 2 lá, ó. Do menos 2 elevado a 5. É igual ao quê? É igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, vezes menos 2, tá? 5 vezes. Agora eu vou fazer, ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então perceba uma coisa aqui, meus. Quando eu tenho base negativa, se o expoente for par, o nosso valor é positivo. Se o expoente for impar, o nosso valor é negativo. Isso vale para quê? Para base negativa, tá? Só para base negativa. Então, a base negativa, expoente
par, o nosso valor vai ser mais. Expoente ímpar, o nosso valor vai ser negativo, tá? Reforço, com base negativa, tá? Com base negativa. Então, só base negativa, tá? Se a base for positiva, é normal. Você não precisa nem fazer regra de sinal. Então, por exemplo, ó, mais 2 elevado ao quadrado é o quê? É 2 vezes 2, que vai dar o quê? 4. Não precisa nem colocar o sinal, porque eu sei que vai dar positivo. Mais 2 elevado ao cubo é o quê? É positivo. Por quê? Se eu fizer regra de sinal, mais com mais, mais. Mais com mais, mais. Então não vai alterar o valor. Só quando é negativo que eu tenho que tomar esse cuidado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ó. Tá? Então, quando a base é negativa, eu tenho que tomar esse cuidado. Quando a base é positiva, não. A base positiva sempre vai dar positivo mesmo, tá? Ok? Outra coisa que a gente tem que trabalhar em radiciação, meus caros, é o quê? Em potenciação, é propriedades dos nossos expoentes. Por exemplo, ó, quando eu tenho mesma base, isso aqui é muito importante, mesma base, e eu tenho uma multiplicação, por exemplo, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado. Ó, quando eu tenho isso aqui. Quando eu tenho 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, a base é igual. Ó. Se a base é igual, o que eu posso ter uma propriedade que me garante que quando eu tenho multiplicação, eu posso somar os expoentes. Então, eu vou fazer 3 mais 2. Ó. Mesma base, multiplicação, soma os expoentes. Então, 3 mais 2, 5. Então, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado é igual a 2 à quinta potência, tá? Mesma base, multiplicação. Ó, mais um exemplo, ó. Porque eu tenho 3 à quinta vezes 3 à quarta. O que eu vou fazer? Ó? A base eu mantenho, a minha base, e vou fazer o quê? Multiplicação, vou somar os expoentes. Então, vai ficar 5 mais 4. 5 mais 4, 9. Então, 3 à quinta vezes 3 à quarta é igual a 3 à nona. Tudo bem? Nona potência. Mesma base. Agora, ó, e quando for divisão? 2 ao cubo vezes, dividido, desculpe, por 2 ao quadrado, por exemplo. Ó. Vai dar quanto? Vai dar... Vou fazer o quê? Mesma base, ó. Só que agora é divisão. Quando é divisão de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então, vou fazer 3 menos 2. No caso, vai ficar 2 elevado a 1 ou simplesmente 2. Tudo bem? Sem problemas? Ó, outro exemplo aqui, ó. Supor que seja 4 agora. 4 elevado à sexta potência dividido por 4 elevado ao cubo, por exemplo. Vai dar quanto? Divisão de mesma base. O que eu faço? Subtrai o expoente. Então, eu faço 6 menos 3. Primeiro menos o segundo. 3 menos 6 menos 3 vai dar 3. Tudo bem? Então, isso aqui são propriedades de potência, tá? A outra propriedade de potência que eu tenho é potência de potência. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, 2 elevado ao quadrado elevado ao quadrado. O que eu posso fazer nesse caso? Quando eu tenho potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, eu vou pegar 2, fazer vezes 2. Ó. 2 vezes 2, 4. Certo? Então, 2 elevado ao quadrado é igual a 2 à quarta. Vou pegar outro exemplo aqui, ó. Supor que eu tenha 3 elevado ao cubo elevado à quarta potência. Ó. Potência de potência. Vou multiplicar os expoentes. Então, 3 vezes 4. 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar 3 elevado à 12ª potência. Tudo bem? Outra propriedade que eu tenho, pessoal, é essa aqui. Vamos supor que eu tenho aqui, ó. Deixa eu só olhar ali para ver como que ele está trabalhando a propriedade com vocês. Ó, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó, multiplicação de mesma base. Eu vou usar letra, mas pode usar número também, tá? Desculpa, tá sem ver aqui, né? Vou usar letra, mas pode usar número. Ó. Vou usar um com letra e um com número. Ó. Vamos supor que eu tenho isso aqui. A vezes B, eu posso representar isso aqui como A elevado a N vezes B elevado a N, tá? Vamos pegar um exemplo com número. Vamos supor que eu tenho, ó, 2 vezes 3. Eu posso fazer 6? Posso, mas também posso escrever assim, ó, elevado ao quadrado.
eu posso dizer que é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ok? A outra propriedade é a divisão, tá? Vale isso aqui também para divisão. Então, vamos supor que eu tenho A dividido por B elevado a N, eu posso dizer que isso é AN dividido por BN. Ou seja, se eu tivesse aqui, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, ó, 5 dividido por 3, por exemplo, ó, elevado ao quadrado, eu posso reescrever isso aqui como 5 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado, certo?